Eu te louvarei para sempre. 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 Muito bem. Vamos para capítulo 3. Capítulo 3. Alguém tem uma pergunta? Ou comentário? Muito bem. Ou vocês estão entendendo ou dormindo, não sei. Ok. Capítulo 3. Deus, agora em capítulo 3, fala sobre o divórcio. Se um homem se divorciar de sua mulher e depois da separação ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Mas você tem se prostituído com muitos amantes e agora quer voltar para mim? Pergunta o Senhor. Olhe para o campo e veja, há algum lugar onde você não foi desonrada? À beira do caminho você se assentou à espera de amantes. Assentou-se como um nômade no deserto. Você contaminou a terra com sua prostituição e impiedade. Por isso, as chuvas foram retidas e não veio chuva na primavera. Mas você, apresentando-se declaradamente como prostituta, recusa-se a corar de vergonha. Você não acabou de me chamar. Meu pai, amigo da minha... É uma pergunta. Você não acabou de me chamar? Meu pai, amigo da minha juventude, ficarás irado para sempre? Teu ressentimento permanecerá até o fim. É assim que você fala, mas faz todo o mal que pode. Bem, continua com essa ideia de agir como prostituta. E, ao mesmo tempo de agir como prostituta, chamar o nome de Deus. Chamar ajuda. Mas nós não somos assim muitas vezes hoje em dia, ou conhecemos pessoas assim. Pessoas imorais, pessoas cuja conduta é da mais baixa, mas durante a imoralidade, está clamando pela ajuda de Deus. Bem, vamos para o versículo 6. Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez Israel a infiel? Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda árvore verdejante para prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora, Judá, viu essas coisas. A ideia foi que Israel, o reino norte aqui, Israel tinha chegado a um ponto de não ter mais esperança. Já adorava ídolos, já tinha sacerdotes não descendentes da tribo de Levi e do Arão. Era um país decaído espiritualmente. E caiu a um ponto que Deus mandou a Síria para acabar com a nação.
Mas Judá continuou. Agora ele está falando sobre o que aconteceu com Israel. E vai falar sobre Judá. Ele fala sobre o que Israel fez. Agora ele disse, e a sua irmã traidora, Judá, viu essas coisas. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora, por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, agora vamos falar sobre o sul. Agora, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu sem temor algum. Judá não aprendeu nada por observar o que tinha acontecido com Israel. Muitas vezes escuto uma pessoa dizer que a melhor maneira de aprender é de experimentar. A melhor maneira é de experimentar. Ou a melhor maneira de aprender é cometer erros. É um absurdo. A melhor maneira de aprender é de observar a conduta de outros e ver o que funciona e o que não funciona. Jane e eu gostamos de certos tipos de televisão, e uma coisa que já conversamos muitas vezes é que só por assistir a televisão você pode aprender alguma coisa sobre o que funciona e o que não funciona. Principalmente esses filmes mais realistas. Quantas vezes na televisão a pessoa que comete adultério acaba sendo morto? Quantas vezes? Quando você abre as folhas de um grande jornal, você pode ver o que acontece com certas formas de conduta. Se eu tomo dinheiro emprestado do Enio, que ele não me empresta nada, ele tem mais que qualquer outro, mas não empresta. Mas se eu tomasse dinheiro emprestado de uma pessoa, vamos dizer, e eu simplesmente não pagasse de volta aquele dinheiro, o que é que o homem vai fazer comigo? Ele vai atrás de mim. Ele pode me matar. Não é verdade? Ou um homem que está mexendo com a esposa de outro homem, que pode ele esperar? Temos que experimentar isso para saber? Já sabemos. Podemos observar. Judá podia ter observado Israel e chegado a uma conclusão. Isso não funciona. Mas não. Fez a mesma coisa e Jeremias diz mais tarde, fez pior. Fez pior que Israel. Muito bem. Versículo 11. O Senhor me disse, Israel, a infiel, é melhor do que Judá, a traidora. Que coisa! Judá não aprende. Não aprendeu nada da queda de Israel e continua pior que Israel. Mas os falsos profetas estão sempre dizendo, mas não vai acontecer nada. Deus não fazer nada. Ele não importa. Eu acho que eles estavam pensando, eu não sei nem se ele está lá, mas ele não vai fazer nada. Como é que ele vai saber? Como é que ele vai saber que eu estou com a mulher de outro homem? Como é que ele vai saber? Ele não vai saber. E mesmo que sabe, ele me ama, não vai fazer nada. Porque ele quer que eu seja feliz. Ele quer que eu seja feliz. Para ele não importa se a minha esposa é infeliz, se os meus filhos são infelizes,
Meus pais são infelizes, ele quer que eu seja feliz. Foi assim que Judá estava raciocinando. Versículo 14. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês um de cada cidade e 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. Então eu lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Quando vocês aumentem e se multiplicarem na sua terra naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela. Não sentirão sua falta, nem se fará outra arca. Naquela época, chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação de seus corações para fazer o mal. Naqueles dias a comunidade de Judá caminhará com a comunidade de Israel, e juntas voltarão do norte para a terra que dei como herança aos seus antepassados. Agora aqui ele está falando sobre o futuro, o que podia ser, se eles mudassem de ideia. Há uma expressão aqui no Brasil que diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor. E parece que a profecia aqui é que eles deviam vir pelo amor. Mas como isso não vai acontecer, eles acabarão vindo pela dor. Eles acabam... Eles foram castigados, né? E depois eles voltaram. E provavelmente está se referindo que quando voltar, é como se a nação voltasse, né? Mesmo embora Israel, o norte já estivesse destruído. Porque remanescente, vamos dizer. O plano de Deus já é de um dia unir essas nações e trazê-los de volta. É muito bom. Versículo 4. Sim. Uma confusão na minha cabeça. Porque a sensação que eu tenho do começo do livro até esse trecho aqui é que Deus já esgotou a paciência e que Ele já sabe que não vai ter jeito. Então eu fico me perguntando se Ele está fazendo apenas uma declaração para que o povo entenda por que chegou nesse ponto, ou se realmente Ele ainda tem alguma expectativa de que esse povo possa se arrepender. Porque quando ele chega e diz para o Jeremias: olha, está todo mundo contra, você vai falar contra o povo, contra os sacerdotes, contra os líderes, está todo mundo combinado que não vão voltar, que a coisa é essa mesmo. Então eu já decidi e eu vou acabar com tudo isso. E aí ele faz todo esse discurso e a minha cabeça fica naquela, mas afinal ele está fazendo uma última tentativa, ou ele está simplesmente declarando: olha, vocês chegaram num ponto tal que nem mesmo eu querendo vocês vão voltar? É uma boa pergunta e eu não sei a resposta. Mas eu diria que o que tudo isso diz é que Deus quer que eles voltem. Ele quer que eles se arrependam. Ele quer que eles sejam aquela noiva que era no começo. Ele quer. Eu não sei se tem expectativa realmente, mas Ele quer. Como conosco. Quando nós erramos, Ele chama. Ele realmente pensa que vamos voltar? Não sei. Mas a Bíblia me diz em 2 Pedro que o mundo não termina por causa da paciência de Deus. Ele quer que todos os homens sejam salvos. E de vez em quando eu fico pensando: eu gostaria que o mundo terminasse. Gostaria que terminasse. Daí eu me lembro de certos entes queridos
eu fico pensando, não quero que termine agora, porque eu tenho entes queridos perdidos, eu creio. Eu quero que eles se arrependam, e Deus ama essas pessoas, e Ele está dando mais tempo, está dando mais dias para eles. E creio que Ele estava, pelo menos, querendo isso. E sabemos, pela maneira de Ele agir com Nínive, por exemplo, que ele aceita o arrependimento do homem. Se é verdadeiro o arrependimento, ele aceita. Enio? Me parece que Jeremias, sendo um profeta, ele estava profetizando que eles não iam se arrepender e que, consequentemente, haveria toda a consequência negativa. Mesmo embora, como você deixou bem claro, o desejo de Deus é o arrependimento, o que acabou acontecendo bem mais adiante. Mas parece que ele está profetizando que vocês não querem se arrepender, consequentemente, olha o caldeirão lá de água quente que vai descer sobre vocês. Mas como seria diferente essa situação e a situação do Jonas? No caso de Jonas, os ninivitas se arrependeram. Não, mas eu digo, A pregação de Jonas era profeta. Sim. Ele profetizou sua ruína dentro de 3 dias e eles se arrependeram. Qual seria a diferença entre aquele arrependimento e o arrependimento de Judá? Bem, deixe-me tocar num assunto aqui e vamos de 5 minutos. Sr. Norman, nesse trecho do 14 ao 18, um pouco da linguagem me faz lembrar um pouco o capítulo 31 de Jeremias, quando ele fala sobre uma nova aliança. Sim. Eu entendo aqui que ele está falando num futuro um pouco mais próximo para ele do que isso. Mas ele também não poderia estar pensando num futuro um pouco mais distante, quando ele fala que o seu povo iria retornar para ele. Isso tem o som da época do Messias. Como será um dia. E como realmente aconteceu por meio de Jesus. De vez em quando não é possível verificar com certeza uma coisa assim. Mas esse de repente, otimismo, me parece que ele não está falando sobre uma coisa que vai acontecer dentro de 2 semanas, mas uma coisa bem no futuro, que ele pode fazer para o seu povo. Capítulo 4, e versículo 1. Eu noto muitas vezes na Bíblia, quando nós temos a palavra se. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe de minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Agora, há uma coisa de certa forma nova aqui. De repente, ele está falando sobre o papel de Judá no futuro de outras nações. Outras nações. De vez em quando parece que ele está falando só sobre Judá. Mas Judá tem um papel no mundo maior. Quando Deus fez as promessas a Abraão, o que é que ele prometeu a Abraão sobre outras nações?
por sua descendência, todas as nações do mundo serão abençoadas. Lembra-se daquela promessa em Gênesis capítulo 12? Agora vamos ler outra vez, e quero, se você não concorda, você fale, por favor, abertamente. E eu estou usando aqui, como eu falei, o NVI. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe de minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, isto é, se você muda, se você se arrepende, se você deixa de seguir esse caminho errado, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Quer dizer que se Judá muda, se Judá se arrepende, vai ter um papel que vai trazer outras nações a dar glória a Deus. Todas as nações do mundo. E de fato, no Velho Testamento, muitas vezes, ou várias vezes, Israel, Deus se refere a Israel como uma luz aos gentios. E eu creio que é isso que está sendo feito aqui. Que Deus sempre tinha os judeus não como o povo escolhido por ele por ser bom, mas para uma missão. Como a igreja. Nós agora somos o povo escolhido de Deus. Nós, a igreja. Mas porque somos bons? Ou porque não queremos que nenhum bêbado entre em nosso culto? Ou que nenhum adúltero assista nossos cultos? Agora, a Bíblia diz que uma pessoa não pode ser adúltero e se chamar irmão e fazer parte de nosso grupo. Mas será que o bêbado, o divorciado, o adúltero, será que uma pessoa assim de fora do mundo, das nações, será que se sentem bem-vindos em nossa congregação? Será que um viciado se sentiria bem-vindo em nossa congregação? A igreja é um clube onde todo mundo é de boa saúde? Ou nós somos, às vezes, um hospital onde nós, pacientes, estão ajudando outros pacientes? Proclamem em Jerusalém, toquem a trombeta por toda esta terra. Gritem bem alto e digam, reúnam-se. Fujamos para as cidades fortificadas. Ergam o sinal, indicando Sião. Fujam sem demora em busca de abrigo. Porque do norte eu estou trazendo desgraça, uma grande destruição. Um leão saiu da sua toca, um destruidor de nações se pôs a caminho. Ele saiu de onde vive para arrasar a sua terra. Suas cidades ficarão em ruínas e sem habitantes. Por isso, ponham vestes de lamento, chorem e gritem, pois o fogo da ira do Senhor não se desviou de nós. Naquele dia, diz o Senhor, o rei e os seus oficiais perderão a coragem,
os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas perplexos. Então eu disse: soberano Senhor, como enganaste completamente este povo e a Jerusalém, dizendo: vocês terão paz, quando a espada está em nossa garganta. Naquela época será dito a este povo e a Jerusalém: um vento escaldante que vem das dunas do deserto sopra na direção da minha filha, do meu povo, mas não para peneirar nem para limpar. É um vento forte demais que vem da minha parte. Agora eu pronunciarei as minhas sentenças contra eles. É muita leitura, mas você ganha a ideia aí. Está falando sobre esse inimigo que vem contra Judá, a não ser que Judá se arrependa. E este inimigo é enviado por Deus. É o instrumento de Deus. Agora, eu vou me adiantar um pouco. O que cria grandes problemas para Jeremias no futuro, depois de descrever esse inimigo, que os judeus, profetas, sacerdotes, reis, todos dizem: ele está mentindo. É mentira. Não vai acontecer isso. O Jeremias está inventando essas ideias. Ele é um inimigo do povo. Ele é um inimigo do rei. Porque ele está desanimando o público, o povo. Está desanimando os soldados, os líderes. Quando nós estamos em perigo, não gostamos da pessoa que nos diz: é sua culpa. Não gostamos dessa pessoa. Nos Estados Unidos, quando os aviões atingiram as torres aí de Nova York, vocês se lembram disso? Havia alguns pregadores nos Estados Unidos que pregaram ou proclamaram: esta é a nossa culpa. Nós que trouxemos essa desgraça sobre nós. Nós somos pecadores e Deus enviou esses aviões. Ele enviou esses terroristas. E olha, eu vou te dizer que o povão não gostava disso. Francamente, eu não gostava disso. Agora, mas uma razão por que não gostava é porque nós não temos profetas hoje para explicar as coisas. Por exemplo, eu não sei por que aquele terremoto bateu no Chile há pouco tempo. Se tivéssemos um profeta como Isaías ou Jeremias ou Agabus, eles podiam explicar talvez por que aquele terremoto bateu. Eu não sei explicar aquele avião que sumiu com tantas pessoas a bordo. O único americano adulto que estava naquele avião é o filho de nossos amigos. Era o filho. Suponhamos que o avião não está mais, que o povo estava perdido. Mas se alguém dissesse: aquele avião caiu por causa dos pecados das pessoas a bordo, eu não quero escutar isso. Eu não sei se foi por isso. Se tivéssemos um profeta, eu podia saber, talvez.
Deus podia dizer, vá para Campinas, diga para as pessoas no Lar Belém que eu fiz isso por causa dos pecados das pessoas a bordo e vou fazer também para o povo aí do Lar Belém, se não se arrepende. Se é o profeta de Deus, vamos escutar. Nós não temos profetas assim. Então, eu preciso tomar cuidado quando eu vou para a casa de um doente e começo a explicar para esse doente por que está doente. Eu não sei por que essa pessoa está doente. Eu não sei por que Deus... Eu não sei por que uma pessoa tem câncer e outra pessoa não tem câncer. Eu não sei como eu posso estar num acidente de carro e a pessoa ao meu lado morrer e eu viver. Eu não sei explicar essas coisas. Com o profeta, Deus podia explicar para o profeta e ele podia me dar a resposta. Estou me explicando aqui? Então, em nossa passagem aqui, nós temos Jeremias com uma palavra de Deus contando para os líderes e o povão o que vai acontecer. Mas eles não querem saber, porque ele está jogando a culpa em cima deles. E tudo indica que a cidade de Jerusalém está bem, que Judá está próspero. Tudo indica. Então parece que esse profeta está mentindo. Mas, finalmente, um dia, os babilônios estão à porta de Jerusalém. Estão aí. E estão preparando o sítio para tomar a cidade. Sabe o que o Jeremias fez nesse ponto? Ele disse, a sua única esperança, cidadãos de Jerusalém e de Judá, sua única esperança é se entregar aos babilônios. O povo não queria escutar isso, os soldados não queriam escutar isso, o rei não queria saber, os sacerdotes. E agora eles têm esse Jeremias já odiado por suas profecias, acusando Jeremias de ser um traidor. Como a vida dele foi difícil. Instrumento de Deus. Mas como a vida dele foi difícil. Mas nesse trecho aqui, ele está na fase de explicar o que vai acontecer. E o povo nem quer saber disso. Sim. Antes de avançar um pouco mais, deixa eu levantar uma lebre aqui. Todos nós gostamos de ler o princípio do livro de Daniel, porque mostra a coragem que ele e seus amigos tiveram de se opor à realidade que Nabucodonosor está oferecendo para eles. Estão oferecendo suas comidas, seus banquetes, suas roupas. E a ideia aqui é de que ele está tentando roubar dos judeus, desses eleitos lá do palácio, a sua identidade. Que dá a entender que eles eram fiéis às propostas de Deus, que eles viviam segundo a vontade de Deus. Pelo menos essa é a ideia que me passa na cabeça quando eu leio o começo do livro de Daniel. Né? Tanto é que eles, em nome de Deus, eles se opõem, e Deus os protege, cuida deles. E eles não são parte dessa geração. Pela descrição de Jeremias, bom, que não achava um ali. Bom, a situação de Ezequiel, você falou Daniel. Você falou Daniel. Daniel, eventualmente, está levado na primeira onda de pessoas que vão... Não sei se foi a primeira, não foi? Ele foi levado junto com a elite. Ele foi levado. Agora, então, há um período aí quando você tem aqueles que estão na Babilônia
judeus na Babilônia, milhares de judeus na Babilônia, mas outros milhares ainda em Judá. Então, uma parte do ministério do Jeremias, ele está lidando com os dois grupos. O grupo já levado para o cativeiro. Ele já teria sido levado no primeiro grupo, que é anterior a essa situação aqui. Bem, deixe-me dizer uma coisa sobre a cronologia de Jeremias. A cronologia de Jeremias não é como nossa cronologia. Normalmente, se eu, por exemplo, Jane, eu não sei por que estou chamando de Jane, porque Jane é inglês, Jane é português. Mas Jane está fazendo artigos aqui sobre nossa estada, desta vez, no Brasil. Ela está escrevendo e enviando para familiares e amigos. E ela vai criar alguma cronologia. Se eu escrevo a minha biografia, provavelmente eu vou começar com meus avós e meus pais e meu nascimento e assim. Mas essa história aqui não é numa ordem cronológica. Você vai ver, por exemplo, dentro de um pouco, não sei se é hoje, uma coisa sobre Zedequias, logo aqui na primeira parte do livro. Mas o último capítulo é sobre Zedequias. Então é difícil, às vezes, dizer exatamente a cronologia das coisas. É isso que estou querendo dizer. Eu sei que havia um período quando uma parte do povo já tinha ido para a Babilônia, a outra parte estava em Judá e mais tarde outra parte no Egito. Então, Jeremias particularmente tinha mensagem para as pessoas de Babilônia. Babilônia e Judá. Ele disse para as pessoas de Babilônia: vocês deveriam plantar, colher, trabalhar para o bem-estar da sua cidade na Babilônia, porque vai estar lá por muitos anos. Isso também foi considerado traição. Porque ele está dizendo os cativeiros ajudar a Babilônia, quando eles estão nos atacando. Mas ele tinha mensagens conforme o plano de Deus, não conforme os planos dos reis. Não sei se estou explicando o que você está perguntando. Eu entendo essa questão cronológica diversa. Mas o meu questionamento é em cima da fidelidade desse povo com relação a Deus. Porque se Israel tinha sido, já há 136 anos, tinha sido cativo, e de lá para cá o povo não entendeu, Daniel com certeza está aí dentro desse período, né? E ele preservou os conhecimentos. Pelo menos um grupo tinha essa Bom, Daniel talvez seja o melhor exemplo da pessoa que é no cativeiro, que é fiel a Deus Jeová e está interessado em Jerusalém e segue os princípios morais e religiosos do povo judaico, mas ele está em outro país. Bem, deixe-me chamar a atenção aqui a versículo 22 de capítulo 4.
Deixa eu ver aqui. Versículo 19. Ah, minha angústia, eu me contorço de dor. Ó paredes do meu coração, o meu coração dispara dentro de mim. Não posso ficar calado. Ouvi o som da trombeta, ouvi o grito de guerra. Um desastre depois do outro, toda a minha terra foi devastada. Num instante as minhas tendas foram destruídas, e os meus abrigos num momento. Até quando verei o sinal levantado, e ouvirei o som da trombeta? O meu povo é tolo. Eles não me conhecem. São crianças insensatas que nada compreendem. São hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. É uma descrição. Agora, essa descrição aqui é a realidade, a data real, onde essas coisas estão acontecendo. Temos aqui uma profecia sobre como as coisas serão. Essa é uma realidade. Essa é 2014, vamos imaginar. 2014. Mas esse parágrafo está colocado como uma pessoa que se projeta para o futuro e está descrevendo sua conduta lá. Como se eu quisesse descrever para você a minha conduta se eu perdesse um ente querido. Eu estaria na realidade atual, mas me projetando aquele dia quando perco meu ente querido e eu estou descrevendo meus sentimentos. E temos isso aqui. Mas a parte que eu queria mencionar é essa parte. São hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. É a condição do povo judaico. Vamos para o capítulo 5. Queremos ver aqui, realmente isso segue bem, versículo 22 do capítulo 4. Aqui nós vemos a péssima condição moral e religiosa de Jerusalém e de Judá. A péssima condição. Percorram as ruas de Jerusalém. Olhem e observem. Procurem em suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então, eu perdoarei a cidade. Quantas pessoas Deus diz, eu perdoo a cidade se eu encontro? Quantas? Uma. Quantas pessoas Deus disse ele seriam necessários para perdoar Sodoma e Gomorra? 10. Eu concluo que Jerusalém aqui é pior que Sodoma e Gomorra. Nenhuma pessoa. Que coisa. Choca, não é mesmo? É a péssima condição espiritual do povo. Me mostra uma pessoa e eu perdoo a cidade. Bem, versículo 3. Senhor,
Não é fidelidade que os teus olhos procuram? Tu os feristes, mas eles nada sentiram. Tu os deixaste esgotados, mas eles recusaram a correção. Endureceram o rosto endureceram o rosto mais que a rocha e recusaram arrepender-se. Pensei, eles são apenas pobres e ignorantes. Não conhecem o caminho do Senhor e as exigências do seu Deus. Irei aos nobres e falarei com eles, pois sem dúvida eles conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Imagine o missionário. O missionário chega em Campinas e ele diz: eu já preguei para os pobres, eu já preguei para os ignorantes, eles não se arrependeram, mas agora eu vou para os nobres. Eu vou para a casa do Dutton. Eu vou ensinar Joana d'Arc. Eu vou falar com a Alison. Eu vou para pessoas inteligentes e nobres. Eles vão entender. Joana d'Arc? Esse? Agora, aqui, versículo 5. Irei aos nobres e falarei com eles. Pois sem dúvida eles conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Mas todos eles também quebraram o jugo e romperam as amarras. Por isso um leão da floresta os atacará. Um lobo da estepe os arrasará. Um leopardo ficará à espreita nos arredores das suas cidades, para despedaçar qualquer pessoa que delas sair. Porque a rebeldia deles é grande, e muitos são os seus desvios. Por que deveria eu perdoar-lhe isso? Seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Embora eu tenha suprido as suas necessidades, eles cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. Eles são garanhões, bem alimentados e excitados, cada um relinchando para a mulher do próximo. Não devo eu castigá-los por isso? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como esta? Então, Deus está explicando: minha ira é justificada. Eu não sou o injusto. Ninguém pode me acusar como Deus de ser parcial. Essas pessoas merecem tudo o que recebem, porque sua conduta, seu caráter são imperdoáveis. Deus fala em versículo 14: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: por que falaram essas palavras? Farei com que as minhas palavras em sua boca sejam fogo, e este povo seja a lenha que o fogo consome. Ó comunidade de Israel, declara o Senhor, estou trazendo de longe uma nação para atacá-la. Uma nação muito antiga e invencível, uma nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. Sua aljava é como um túmulo aberto. Toda ela é composta de guerreiros.
Devorarão as suas colheitas e os seus alimentos. Devorarão os seus filhos e suas filhas. Devorarão as suas ovelhas e os seus bois. Devorarão as suas videiras e as suas figueiras. Destruirão ao fio da espada as cidades fortificadas nas quais vocês confiam. Contudo, mesmo naqueles dias, não os destruirei completamente, declara o Senhor. Agora, o irmão estava falando comigo sobre isso durante o intervalo aqui. Aqui ele... Veja a situação de Deus. Veja a ira de Deus. Mas agora veja a paciência de Deus. Depois de ele se justificar por sua ira, pelo castigo que o povo vai receber, depois de tudo isso, agora vemos a bondade de Deus. O livro de Romanos diz que Deus é bondoso e severo. Ele é os dois. Muitas pessoas hoje não querem confessar que Deus é também severo. Ele é bondoso, que nem um avô. Que nem um adulto. O neto faz qualquer coisa, o adulto perdoa. Ou Jane. Ou Marley, que vai não sei quantas vezes por mês para os Estados Unidos para ver os netos. Exagero. Eu digo para as pessoas que, para os maridos, eu digo, você pode pensar que você conhece a sua mulher, mas você não vai conhecer sua mulher até ela ser avó. E você vai gastar dinheiro que não tem por causa dessa avó. Mas nós vemos aqui a bondade de Deus. É esse Deus que está tão cheio de ira. Diz, contudo, mesmo naqueles dias, não os destruirei completamente, declara o Senhor. E quando perguntarem por que o Senhor, o nosso Deus, fez isso conosco, você lhes dirá, assim como vocês me abandonaram e serviram deuses estrangeiros em sua própria terra, também agora vocês servirão estrangeiros numa terra que não é de vocês. Eu vou terminar aqui com mais um comentário. Há uma mensagem em Jeremias sobre a ética, a moral, e vamos ler um pouco sobre isso. Vamos começar com o versículo 26. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita como num esconderijo de caçadores de pássaros. Preparam armadilhas para capturar gente. Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros. E assim eles se tornaram poderosos e ricos. Estão gordos e bem alimentados. Não há limites para suas obras más. Não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos do pobre. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa?
uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade, e o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Então, essa parte ética, o povo é ruim. Já falamos sobre a prostituição, sobre o adultério, sobre mentiras e falsos profetas. Mas aqui nós encontramos uma coisa muito mais simples. Não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos do pobre. E aí a pergunta: não devo eu castigá-los? Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? E eu acho que eu posso terminar hoje com uma pergunta. Nós nos empenhamos pela causa do órfão? Nós defendemos os direitos do pobre? E se a resposta for não, que pensa Deus de nós? Que pensa Deus da igreja? Obrigado. Vocês são corajosos por estar aqui durante tanto tempo. Espero que vocês não sejam tão desanimados que não voltem amanhã para a classe. Que Deus os abençoe. Bom dia. Bom dia. Temos um grupo muito bom aqui hoje. E eu estou agradecido por sua presença. E eu estou agradecido pela oportunidade de ensinar essa aula sobre Jeremias. Realmente é um desafio, ou em inglês é um challenge, porque temos pouco tempo e temos 52 capítulos. Mas além disso, há muita repetição no livro de Jeremias. E eu sei que a repetição pode cansar. Mas se estudamos o livro de Jeremias, temos que repetir a mensagem. Porque é justamente isso que Deus faz. E que Jeremias faz com esse material. Ele repete. E como eu falei ontem, Jane e eu tínhamos um professor na escola dominical nos Estados Unidos, um grande professor de Bíblia, chamado Neil Pryor. E o Neil disse que a essência do bom ensino é ensinar, é repetir. Então, Jeremias faz isso, de fato, mandado por Deus a fazer isso. Porque o povo não quer escutar. O povo de Judá se julga tão inteligente, tão desenvolvido, que não precisa da mensagem de Deus. Mas sabemos que esse povo estava muito enganado e precisava mesmo desta mensagem de Deus por meio do seu profeta Jeremias. Quando começamos outra noite esse estudo, o irmão Enio leu um trecho de Deuteronômio. E foi realmente útil para esse estudo. E eu gostaria de ler um pequeno trecho de Deuteronômio para começar nossa lição hoje.
Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 31 e versículo 14. Enquanto vocês estão procurando essa passagem, eu queria dizer uma outra coisa. Eu sei que aqui nós temos muitos pregadores, muitos professores, muitas professoras. E eu sei que esse é um grupo que quando chega aqui, chega com propósito. É uma das razões porque eu gosto, quando posso, estar aqui com esse grupo, porque eu sei que o que eu ensino, o que os pregadores falam, eu sei que o que nós falamos essa semana será usado nas semanas futuras e nos meses futuros. Eu dou graças a Deus por isso. Mas eu me lembro de um ano quando eu dei umas aulas sobre o livro de Tito, aqui nessas sessões, e cada dia tivemos alguns minutos quando buscamos sermões que podiam ser feitos, baseados no livro de Tito. E era mais fácil com Tito porque tivemos 3 capítulos. E eu não estou falando muita coisa sobre sermões, mas eu quero dar uma sugestão. Que vocês, à medida que estudamos essas passagens, procure sermões, procure lições que você pode levar para suas congregações e usar durante o resto do ano de 2014. E realmente esse livro está cheio de sermões. De vez em quando eu estou lendo um livro, eu gosto de ter meu próprio livro. Jane não entende isso, porque Jane pode ter muito prazer em tomar emprestado um livro de você, ler o livro e depois devolver. Eu quero a minha cópia, porque eu vou marcar, eu vou sublinhar, e quando eu encontro um trecho que pode ser usado como sermão, eu faço um S, sermão. Se eu noto um livro mencionado no texto do livro, um livro que eu gostaria de ler, eu coloco B. Se estou estudando um assunto, como há uns anos atrás eu fiz um estudo sobre a glória de Deus. Glória, essa palavra, glória. E cada vez na minha leitura bíblica, aquele ano, quando eu encontrei alguma coisa sobre glória, eu fiz um pequeno G. Está me entendendo? Então, espero que você volte para os seus lares com muitos S's ou G's, ou de vez em quando uma marca de interrogação. Porque você não concorda comigo ou porque o Norton não sabe a resposta? Muito bem. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, a partir de versículo 14... Fique em Jeremias. Eu não vou falar sobre Jeremias. Você pensou que eu estivesse falando sobre Jeremias? Não, eu vou falar sobre Deuteronômio. Eu não sei se você entende isso, mas eu vou contextualizar Jeremias. Alguém pode explicar para ele o que significa essa palavra? Agora, versículo 14. O Senhor disse a Moisés: o dia da sua morte se aproxima. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro, onde darei incumbências a ele. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro.
Então o Senhor apareceu na tenda numa coluna de nuvem, e a coluna pairou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: você vai descansar com os seus antepassados, e este povo logo irá prostituir-se, seguindo aos deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles. Esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimentos os atingirão, e naquele dia perguntarão: será que essas desgraças não estão acontecendo conosco, porque o nosso Deus não está mais conosco? E com certeza esconderei deles o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. É uma leitura curta, mas é uma leitura que descreve o que está acontecendo no livro de Jeremias. Só que essa história aqui, quando Deus fala essas coisas com Moisés e com Josué, aconteceu mais ou menos de 600 a 650 anos antes do livro de Jeremias. Agora escuta bem. Quanto tempo é 600 anos? Quanto tempo é 600 anos? 6 anos. Muito tempo. Quando foi descoberto o Brasil? Há menos de 6. Em que ano? 1500. Quantos anos até agora? 500. Falta mais 100 anos para ter o número de anos que tem aqui entre Deuteronômio e Jeremias. Será que Deus pode ver o futuro? Será que Ele percebe agora o que será a Igreja de Cristo daqui a 600 anos? Ou daqui a 5 anos? Ou daqui a 100 anos? Será que Deus é capaz de uma coisa dessa? Claro que é. Mas Deus nos fez de tal maneira que nós temos a capacidade de ver algo que aconteceu no passado e dizer: nós não queremos imitar aquele exemplo. E nós estamos estudando o livro de Jeremias para saber o que aconteceu com o povo de Deus no passado. Mas para que nós não repitamos os erros do povo de Deus nos tempos de Jeremias. Ontem nós estudamos os primeiros 5 capítulos de Jeremias. E realmente durante aqueles 5 capítulos nós temos mais ou menos o livro. Porque agora nós vamos ver essas lições repetidas muitas vezes até o fim do livro. Hoje, em capítulo 6, estamos falando sobre a destruição de Jerusalém. Vamos começar com o versículo 1. Deus está falando: fuja para um lugar seguro, povo de Benjamim. Fuja de Jerusalém.
Toquem a trombeta em Tecoa. Ponham um sinal em Bet-Aquerem. Porque já se vê a desgraça que vem do norte. Uma terrível destruição. Destruirei a cidade de Sião, ou seja, Jerusalém. Você é como uma bela pastagem, para onde os pastores vêm com os seus rebanhos. Agora, interessante aqui que ele diz: fuja para um lugar seguro, povo de Benjamim. Ontem, eu creio que foi Elias que mencionou que Benjamim e Judá eram tribos, seus territórios se juntavam, fizeram fronteira. Realmente, Jerusalém estava em Benjamim, quase em Judá, mas em Benjamim. Então nós vamos ver de vez em quando alguma referência a Benjamim, mas ao falar em Benjamim é praticamente a mesma coisa de falar em Judá, porque esses dois territórios fazem fronteira, e como Elias, creio que foi Elias, falou ontem, eventualmente Judá sendo grande, se representou a área inteira. Mas interessante aqui que Deus fala sobre Benjamim. Fuja para um lugar seguro, povo de Benjamim. Fuja de Jerusalém, que claro que seria a cidade principal de Benjamim, mas seria também a cidade principal da área de Judá. E não seria uma cidade segura para ficar. Jane e eu passamos há pouco tempo, 3 anos e meio, em Tegucigalpa, Honduras. Agora estamos nos Estados Unidos, mas Tegucigalpa não é uma cidade segura. É uma das cidades mais perigosas do mundo. E Honduras é um dos países mais perigosos do mundo atualmente. Mas nós nos sentimos seguros enquanto estávamos no Instituto Baxter, porque era uma área protegida, uma área separada da cidade. Passamos 16 anos em São Paulo. E graças a Deus eu fui roubado por homens armados apenas 2 vezes. E meu carro foi roubado apenas uma vez. Então eu me senti muito seguro lá. Quando nós estávamos planejando essa viagem, Jane e eu estávamos falando sobre onde é que vamos morar enquanto estamos em São Paulo durante essas semanas. E falamos e decidimos que nós queríamos um lugar seguro, um lugar limpo, um lugar confortável e um lugar perto da 9 de julho, em São Paulo. E, graças a Deus, conseguimos aquele tipo de apartamento. É uma grande bênção. Mas a segurança é importante. E nós já passamos dias em São Paulo quando não nos sentimos seguros. E tenho certeza que vocês já passaram por coisas semelhantes onde você mora. Não é uma coisa gostosa estar num lugar perigoso, onde você não se sente seguro na sua própria casa,
onde você não pensa que possa sair à noite e fazer um passeio. Mas durante um período, como esse período que Jeremias está predizendo, durante um período assim, não tem lugar nenhum seguro. E por isso ele está dizendo aos habitantes de Jerusalém: fuja! E vocês ao redor de Jerusalém fujam! Vão para outro lugar, porque esse lugar vai ser destruído. E ele fala sobre os líderes militares que vão chegar. Ele se refere a esse grupo como pastores, que vêm com seus rebanhos. Quem são os rebanhos? Os soldados. E ele diz: armam as suas tendas ao redor dela e apacentam cada um no seu lugar. Deus está planejando a destruição de Jerusalém. Entende isso? Deus está planejando essa derrota. Agora, claro, nós esperamos que de vez em quando um homem ou homens planejem uma derrota para nós. Mas se Deus está fazendo o plano, nós não temos chance. Nós não temos chance se Deus está fazendo o plano. Porque o plano vai ser realizado. E Deus já decidiu: eu vou destruir Jerusalém, porque essa cidade é uma cidade cheia de pecado. E não tem solução, exceto o arrependimento. E esse povo não quer saber de arrependimento. Então Deus está vendo os babilônios não como inimigos dele, mas como instrumentos dele. Está me entendendo? De vez em quando em Romanos capítulo 13, falamos sobre os poderes políticos e como nós deveríamos obedecer às forças civis, a polícia, o governador, o presidente. Romanos capítulo 13 ensina a obediência. E de vez em quando alguém pergunta: mas e se o presidente é Hitler? Se o presidente é Mussolini? Se o presidente é um criminoso? Será que Deus quer que nós obedeçamos uma pessoa assim? Bem, muitas vezes na história, Deus usa um criminoso para castigar o seu povo, para cumprir uma missão que ele tem para o mundo. E no caso aqui, ele está usando o rei da Babilônia como seu servo. Está me entendendo? É difícil aceitar isso. De vez em quando, Jane e eu falamos sobre a condição, as condições que nós vemos em nosso país. E ficamos chocados às vezes com a maneira das mulheres se vestir ou não vestir. Ficamos chocados com as coisas que são ditas na televisão, com a mensagem dos programas de televisão. Eu já disse várias vezes para a gente que um dia, quando Deus estiver pronto,
Ele vai mandar um povo para os Estados Unidos, um povo tão violento, tão bravo, tão pecador, que as mulheres estarão procurando vestidos longos para se proteger do inimigo. Me entende aqui? Me entende aqui? Deus sabe quando o mundo necessita ser castigado. Quando um país precisa ser castigado. E Deus sabe que Jerusalém está pronto para esse castigo. Muito bem. Em versículo 13, para saber um pouco mais sobre Jerusalém, o Senhor diz: desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes igualmente. Todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, não. Eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem curar. Não sei se você é o tipo de pessoa que pode curar, mas eu sou uma pessoa que posso curar. E sem cabelo, eu posso curar até aqui em cima. E de vez em quando eu fico envergonhado porque curei. Mas se você pode curar, se há coisas que afetam você de uma maneira que você se torna vermelho, é uma bênção. E Deus está dizendo aqui, Ele está elogiando as pessoas que podem curar aqui. Está vendo aí? Ele está elogiando uma pessoa que tem vergonha suficiente para não gostar certas coisas, para sentir vergonha na presença de certas piadas, ou de sentir vergonha na presença de certas coisas ditas. Deus elogia um povo que pode ser assim. Mas Ele está dizendo, o povo de Jerusalém não é assim. Nem os sacerdotes, nem os profetas. Não tem pessoa nessa cidade realmente digna. Em versículo 27, Deus fala para Jeremias e diz a ele: eu o designei para examinador de metais, provador do meu povo, para que você examine e ponha à prova a conduta deles. Todos eles são rebeldes, obstinados e propagadores de calúnias. Estão endurecidos como o bronze e o ferro. Todos eles são corruptos. O fole sopra com força para separar o chumbo com o fogo. Mas o refino prossegue em vão. Os ímpios não são expurgados. São chamados prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Uma parábola aí. Entende essa parábola? Entende essa parábola? Se eu entendo essa parábola, a missão de Jeremias é o de ser examinador de metais. E ele se refere ao povo de Jerusalém como metal. Como metal.
E para examinar o metal precisa passar pelo quê? Pelo fogo. E normalmente o fogo vai fazer o que com o metal? Vai purificar. Vai separar as impurezas do metal. Mas o que aconteceu com Israel? Separou? Não. É um metal que não vale nada. É um metal que não pode ser purificado. Muito bem, vamos para o capítulo 7. Existe a religião falsa e existe a religião genuína. A religião verdadeira. Outra noite ou outro dia estava dando uma aula na 9 de julho e estávamos falando sobre dinheiro bom e dinheiro ruim. Eu tenho aqui dinheiro que espero que seja bom. R$5. Eu gosto sempre de levar notas grandes. R$5 aqui. Agora, eu creio que acontece a mesma coisa aqui que acontece em qualquer país, mas quando eu vou no banco, por exemplo, às vezes nos Estados Unidos, ou num restaurante para pagar uma conta, eu dou o dinheiro para a pessoa e a pessoa faz assim. Não é? Faz assim. Eu sempre me sinto aliviado quando a pessoa aceita. Mas eu vou contar uma história aqui, Jane, você tem que me lembrar onde estou com essa lição, porque agora eu vou sair da lição. O Alaor Leite, vocês conhecem o Alaor? O Alaor é muito esperto, muito inteligente. E há muitos anos atrás, tivemos as conferências pan-americanas no Paraguai, em Assunção. E o Alaor foi lá com um bolso de dinheiro, e ele e a Miriam estavam fazendo compras, visitando lojas, ou naquele país, tendas. E ele entrou numa loja de coisas que naquela época tinha relógios, rádios, transistores, coisas assim. E o homem estava colocando aí essas coisas no balcão. E o Alaor estava avaliando e ele disse, eu quero este aqui, este aqui, este aqui. Muito bem. Mais alguma coisa? Não, é só. Então o homem fez a conta e deu o preço para o Alaor. O Alaor pegou o dinheiro que tinha e pagou, e o homem deu troco. Mas o Alaor, sendo mineiro inteligente, ele começou a duvidar esse troco. Ele parou num banco. Ele disse, olha, o senhor pode examinar essa nota aqui para me ver se é realmente uma nota boa ou se é falsa. E o homem fez assim, essa nota é falsa. O Alaor se lembrou de onde recebeu essa nota. Voltou para a loja. E disse, meu senhor, estava pensando sobre essas coisas que o senhor estava me mostrando. Posso ver outra vez esse produto aí, esse aí, esse aí, esse aí? Ele colocou aí no balcão. O Alaor pegou o dinheiro falso que ele tinha recebido, pagou o homem, levou a mercadoria. Mas sabe, quando existe uma coisa genuína, sempre vai existir alguma coisa falsa.
Existe o dinheiro falso porque existe dinheiro bom. E a religião verdadeira, que é pura, que é santa, vai ser imitada de uma maneira falsa. Então aqui em Jeremias capítulo 7, temos essas palavras. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar nesse lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente nesse lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram. E depois vir e permanecer perante mim nesse templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes. Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado! Eu mesmo estou vendo isto, declara o Senhor. Então, a lição é clara, não está clara. Eles têm confiança no templo. Templo bonito, templo bem construído, o santuário de Deus, o lugar mais santo do povo, um lugar de orgulho da parte do povo de Israel. Mas Deus está dizendo: este templo não vale nada. Não vale nada. Esse templo não dá a vocês segurança nenhuma por causa da sua maneira de viver. E meus irmãos, eu penso que de vez em quando talvez precisemos dizer uma coisa assim sobre os prédios que chamamos igrejas. Não é verdade? Uma pessoa pensa que porque está andando na rua com a Bíblia na mão, não é? E que vai na igreja e que talvez esteja bem vestido, que está tudo bem, por ser chamado pastor ou professor, que ele pode agir como ele quer e receber as bênçãos de Deus. E Deus está dizendo aqui para Jeremias: esse templo não vale nada para a pessoa que se conduz assim. Onde eu coloco valor
é na pessoa que pratica o que ele ensina. Ou melhor, que pratica o que eu ensino a ele. Não é verdade? Então, estamos em capítulo 8. Vamos para versículos 11 e 12. Capítulo 7, desculpe. 11 e 12. Será que estou... Não. Eu estou errado. Versículo 16 eu quero. Versículo 16. 7. 17. Outra vez, Deus manda que Jeremias não ore mais por essas pessoas. Ele diz: e você, Jeremias, não ore por esse povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não o ouvirei. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não, é a si mesmos, para a sua própria vergonha. Portanto, assim diz o soberano Senhor: a minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, os animais e as árvores do campo, como também sobre o produto do solo. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Agora, ele fala aqui, na primeira parte dessa leitura, ele fala sobre a idolatria. E uma parte dessa idolatria é preparar doces, evidentemente, que honram a rainha dos céus. E o mal é que esta ação envolve a família toda. Envolve os filhos, os pais de família e a mãe. Mas quando eles fazem esse produto, é para honrar a Deus, único e verdadeiro? Quem é que vai honrar? A rainha dos céus. Deusa falsa. E Deus não vai tolerar esse tipo de conduta. Meus irmãos, temos que tomar muito cuidado com as coisas que fazemos. Eu quero que vocês me expliquem alguma coisa. Já foi explicada no passado, mas eu não sei se eu guardo bem. Eu notava, quando morava aqui, que quando ia num bar para tomar uma Coca-Cola ou tomar um café, lá em São Paulo, que muitas vezes o homem ao meu lado pedia uma pinga. E antes de tomar a pinga, ele jogou um pouco, derramou um pouco no chão. Ele faz isso para quem? A idolatria? A idolatria. Exatamente. Então, quando na Bíblia nós lemos sobre sacrifícios de bebida, é uma coisa semelhante aí. E ele toca isso, não sei se você reparou. Deixa eu ver aqui. Aqui. Além disso, derramam ofertas a outros deuses.
para provocarem a minha ira. Quando nós moramos numa sociedade, é muito difícil não adotar as práticas daquela sociedade. E isso em todos os países, tá bom? Em todos os países do mundo. Porque nascemos numa sociedade, nossos pais têm certas práticas, nossos tios, nossos avós, e nós somos crianças e estamos criados nisso, e tudo parece normal. Mas de vez em quando o que parece normal, por causa da cultura, é anormal aos olhos de Deus. E nós temos que tomar cuidado de examinar nossa cultura, nossas práticas, comparando nossas práticas e crenças ao que é a palavra de Deus. Sim. O Brasil também tem no mês de novembro, tem a distribuição de doce de Cosme e Damião. Talvez lá nos Estados Unidos deve ter o Halloween. Temos prática de doces, de oferecer doce às crianças para imajar ou algum tipo de espiritualidade. Muito bom. Boa aplicação. Boa aplicação. Sim, Alisson. No Brasil também tem outra cultura semelhante a essa da pinga, porque tem o santo dos pinguços, né? Mas também tem muitas pessoas que não tomam pinga no Brasil e que também idolatram alguns santos e colocam café. Copinhos com café que fica em um determinado lugar e vai vir um santo e tomar. Nunca ouvi falar disso aí não, né? Eu vou deixar que você cuide do pregador aí. É o santo Enes que vai tomar. Dentro da própria sistema evangélico, esse negócio de copo d'água para orar, que usam, é uma forma de idolatria, né? E pega um copo d'água, ora com um copo d'água em cima da mesa, tá? Aí tem isso. Ele está falando sobre uma coisa que eu não estou sabendo, que os evangélicos às vezes fazem com um copo de água na hora da oração. Quem fazia muito era o católico, às 6 da tarde, aí era a hora da bênção. Agora, as igrejas evangélicas fazem programas de rádio, televisão, né? Ou então, se eu vou lá, eu levo a água para ele que não vai beber. E também existe queima de roupas, queima de não sei o quê. Venda de tudo. Assim, porque no Brasil o sincretismo religioso é muito grande. E isso atrai as pessoas, porque eles falam que vai curar, que vai isso, que vai aquilo. E aí qualquer coisa, o povo brasileiro, quer dizer, o povo de uma maneira geral, haja vista que eles estavam em todo lugar com práticas, né? Então, eu não sei se vocês podem ouvir aí atrás, mas ela está falando sobre, levando à frente aí a sua sugestão sobre coisas que os evangélicos fazem que imitam essa prática com alguma forma de líquido. Vamos para capítulo 8. Capítulo 8. Estou pulando uma parte importante aqui. Vamos para a primeira parte de capítulo 8, depois voltamos para o fim de capítulo 7. Naquele tempo, declara o Senhor, os ossos... Eu vou mudar. Vamos para capítulo 7, versículo 30. Vamos falar sobre o Vale da Matança. O Vale da Matança. Os de Judá fizeram o que eu reprovo, declara o Senhor.
profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens dos seus ídolos. Imagine isso. Um Deus que deu na aliança não fazer ídolos, e agora o seu próprio povo está colocando ídolos onde? No templo, no santuário de Deus, mas que afronta. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens dos seus ídolos. Construíram o alto de Tofete, no vale de Ben-Hinom, para queimarem em sacrifícios os seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. O vale de Ben-Hinom está ao lado de Jerusalém, mas num declínio bem, não sei dizer a palavra, num vale profundo, ao lado de Jerusalém. Um vale profundo. E lá, no passado, eles tinham um lugar onde ofereceram sacrifícios aos falsos deuses. Mais tarde, esse lugar se tornou o lugar de jogar lixo e de queimar lixo. E mais tarde se tornou um tipo do inferno. Mas ele está falando sobre esse vale e esse ponto alto como um lugar onde o povo de Deus adora o Deus falso e oferece sacrifícios a ele. Agora, ele cita aqui alguns desses sacrifícios. E um sacrifício oferecido são os próprios filhos e filhas. Sacrifícios queimados. Mas não é um animal que está oferecido a esse Deus falso. Não é um animal. Não é um boi, não é uma ovelha. O que é? Os próprios filhos oferecidos como sacrifícios. Você pode ver porque Deus está cheio de ira com esse povo? Não tem respeito nenhum por ele. Colocam ídolos no seu santuário, pega seus filhos feitos à imagem de Deus e queimam esses filhos como sacrifícios a um Deus falso. É uma coisa que até hoje nos irrita, nos faz bravos, realmente. Agora, versículo 32. Por isso, certamente vem os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão esse lugar Tofete e o vale de Ben-Hinom, mas vale da matança. Pois ali enterrarão cadáveres até que não haja mais lugar. Então os cadáveres deste povo servirão de comida para as aves e para os animais, e não haverá quem os afugente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois esta terra se tornará um deserto. Deus está cheio dos pecados desse povo. E Ele não vai deixar esta conduta
ser esquecida. Ele vai punir, vai castigar, vai matar, vai acabar com esse povo. How deep the Father's love for us, how vast beyond